na condição de embaixador, Deus manda te dizer: meu filho, eu estou atento ao que estás passando. Bem sei que sentes incapaz, cercado de limitações. Não pode resolver sozinhos os problemas teus. A noite só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos maus. Mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nessa aflição. Eu acho o meio do impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo o céu em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. A noite só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos maus. Mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nessa aflição. Eu acho o meio do impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo o céu em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nessa aflição. Eu acho o meio do impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo o céu em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Esse é o terceiro ano que aqui nós estamos. Por luta sim passamos, mas firmes continuamos. Nada temos que temer, se a Deus nós obedecer. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. A caravana da fé por muitos lugares passou, viajou lá pro Sudeste e pra Bahia no Nordeste. Também foi lá pro Goiás, que fica no Centro-Oeste.
Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Muitos milagres nós vimos e também batismos. Para a comunhão voltaram alguns irmãos. Foi o divino amor de Jesus, o nosso Senhor. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Queremos agradecer os irmãos daqui de VG, Mutum, São José e Brasnorte, Alto Paraguai, Sapezal, e os irmãos lá de Cáceres, que fica no Pantanal. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Um bom ano novo queremos lhe desejar aos irmãos do nosso Brasil e os de fora também. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus, amém. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Se não fosse a graça de Deus, aqui nós não estaríamos. Vamos todos agradecer a Deus pelo seu grande poder. Verdade, esta não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, pra te pedir perdão. Pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. De esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz de novo em mim uma mudança. Quebra o vaso e amassa o baú também. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. E pra isso eu vou lutar e vou vencer.
aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. É verdade que esta não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, pra te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem, faz de novo em mim uma mudança, quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso eu vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida. Dentro do meu coração, a palavra eu vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso eu vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra eu vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga
a voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e a tua vitória foge da tua mão, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Graças a Deus. Ele é Jesus, o dono da vida, a nossa salvação. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso ajudador, nosso patrocinador. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, meus amados e preciosos irmãos. Que todos sejam ajudados, sejam fortificados. Que todos sejam animados mais uma vez pela presença do Espírito Santo. Que Deus possa te ajudar. Aqueles que estão enfermos, que Deus possa te dar saúde nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão oprimidos, sejam libertados nesta hora. Nós estamos nos momentos finais e a igreja, a cada dia que passa, a noiva, ela está ficando mais poderosa, ela está ficando mais resistente, mais forte, porque Deus está derramando sobre nós a porção dobrada do Espírito Santo. Então, o profeta disse, às vezes, as pessoas olham quão terrível o mundo está ficando, mas esquece de olhar quão poderosa a igreja está. Meu irmão, minha irmã, tenha saúde agora. Tenha alegria nesse instante. Acredito que a irmã Leide Matos, né, irmão Mateus, está fazendo aniversário hoje. Ontem foi comunicado, né, no Conectados com a Voz, ontem nós parabenizamos, mas hoje é o aniversário dela, ovelha ali do pastor Manuel Rocha, e nós podemos levantar as mãos em favor da irmã Leide Matos e dizer que Deus o abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe ela, Deus abençoe a sua família e que Deus cumpra o desejo do seu coração. A Bíblia diz que Deus cumpre o desejo daqueles que o temem. Todos aqueles que são obedientes a Deus, todos aqueles que temem a Deus, eles são bem-sucedidos na vida. Então Deus abençoe a todos. Se tem mais alguém aniversariando hoje, Deus recompense, Deus abençoe.
Hoje é dia 30 de novembro, último dia do mês de novembro. E hoje nós temos culto de oração. Não perca, não falte. Marque presença na presença de Deus. Amanhã, dia 1º, e nós já estamos aí na contagem regressiva para o nosso encontro nacional de pastores, ali em Goiânia, mais uma vez, sob a direção do Espírito Santo, né? Que Deus dê ao pastor Jonas sabedoria. E falar em pastor Jonas, hoje nós vamos ouvir mais uma mensagem do pastor Jonas Pimentel. Ontem, aquela que nós ouvimos ontem, foi muito boa, mas houve um equívoco aí, era para ter colocado outra, e o irmão não entendeu a linguagem, e ele colocou uma mensagem de segunda-feira à noite, segunda agora, mas foi muito boa. Mas eu quero que a igreja ouça aqui o pastor Jonas pregou no domingo à noite, então nós vamos colocar ela hoje de novo. Nós vamos ouvir mais uma vez pastor Jonas Pimentel. Você vê que é o clamor, né? Então Deus ajude. Estejam todos conectados ao meio-dia. Aí até eu peço a vocês, essas programações que nós temos ao meio-dia, que nós temos às 6 horas da manhã, que nós temos à meia-noite, eu peço a todos vocês que compartilhem. É o pão diário. Esse programa às 6 horas da manhã, eu quero pedir a todos que mandem esse link para a sua família, para os seus amigos, coloca nas redes sociais. Essa programação é muito especial. 6 horas da manhã você acordar ouvindo a voz do mensageiro, ouvindo a voz de Deus. Oxalá se todos desse crédito para isso, né? Então eu peço a todos vocês, faça esse trabalho de evangelização às 6 horas da manhã, envia esse link da programação que nós temos às 6 horas da manhã e à meia-noite, especialmente esse das 6 horas da manhã, porque às vezes à meia-noite alguém está dormindo, mas faça isso também. Mas às 6 horas da manhã vamos trabalhar nisso, vamos fazer esse trabalho de evangelização, como também os das 9 horas da manhã, momento devocional, como também o das 12 horas, que é lembranças inesquecíveis. Não canse de fazer isso. Você está enviando boas novas às pessoas. Não vamos deixar de orar e jejuar em favor destas programações, para que mais pessoas possam se converter. E aquelas que foram batizadas, mas ainda não foram convertidas, que sejam convertidas. É o que precisamos. É de uma genuína conversão. É o que nós todos precisamos. Então Deus abençoe a todos. Como eu disse, nós estamos em uma semana de Santa Ceia. E grandes coisas Deus fará por nós. Amém? Vamos ler a Bíblia. E dispensa, não é que dispensa não, né? Esses dias eu corrigi isso aí. Mas nós tivemos um Conectados com a Voz ontem. Foi algo extraordinário. O tema ganância. Uma frase que eu destaquei é: o ganancioso, ele sempre está insatisfeito com tudo.
ele é ganancioso. Ele nunca está satisfeito. É um espírito terrível. E como eu disse domingo de manhã, um espírito ele não caminha sozinho, não. Ele tem outros com ele. Eu disse isso domingo de manhã. Eu tenho dito à igreja, não perca os cultos de oração, não. Não perca as escolas dominicais. Vai fazer falta. Vocês que estão longe, em outras cidades, que nos acompanham pela internet, faça da tua casa um santuário. Reverencia. Aproveita estes momentos que Deus está nos proporcionando. Um desses dias vai ser tirado de nós isso. Não vamos brincar, não. Não vamos brincar de ser crente. Mas vamos ser verdadeiramente cristãos. Então vocês que estão aí nas cidades, outras cidades, e às vezes até mesmo aqui, que por uma questão alheia à sua vontade, você não pode vir ao culto. Uma coisa gigantesca, né? Então reverencia, assista com reverência. E assista o culto assim, tanto no santuário como em casa. Assista assim, Senhor, eu quero a minha bênção. Senhor, eu quero a minha bênção. Senhor, eu quero ser abençoado. Assista o culto para crescer. Não assista o culto simplesmente para ver o que o pastor vai dizer, se ele vai tocar no assunto A, se ele vai tocar no assunto B, você vai sair vazio. Preste atenção. Os irmãos aí de Caramujo, Mirassol e Araputanga, né? Semana que vem nós estaremos aí com vocês. Deus quiser, na quinta-feira eu estarei em Araputanga. Quinta-feira, dia 8, né? Creio que é dia 8. Eu estarei aí com o irmão Getúlio, irmã Ana, irmã Marta, todos vocês aí. E eu espero brevemente que nós tenhamos batismo aí em Araputanga. Eu peço que a igreja continue orando. Vamos fazer a nossa parte. Então, quinta-feira teremos culto de Santa Ceia lá em Araputanga. Sexta-feira teremos culto de Santa Ceia em Caramujo. Então, todos os irmãos aí, irmã Marinalva, Mirassol, e já fica ciente, como todos, né? Deus abençoe a todos. E todos estão convidados. A caravana da fé estará ali em Araputanga. E se você deseja uma visita da caravana da fé, fale conosco. Fale conosco. Nós temos o maior prazer, dentro das nossas possibilidades, de atender vocês. Tá bom? Dentro das nossas possibilidades, de atender a todos. Que Deus ajude. Eu peço um levantar de mãos em favor desses trabalhos, né? Que Deus possa nos ajudar. Amém? Vamos ler a Bíblia. E antes vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade, estamos aqui, Senhor, para sermos ajudados, para sermos abençoados por Ti. Que o Senhor, nesta manhã, Senhor, possa ministrar a Tua palavra para nós, Senhor. Se porventura há no nosso meio alguém enfermo,
que seja curado nesta hora. Se alguém é oprimido nesta hora, seja libertado, Senhor. Ó Pai bendito, eu suplico ao Senhor, que venha, Senhor. Venha, Senhor. Como diz o profeta, o Senhor é o Deus que sempre vem de encontro à necessidade dos teus filhos. E nós temos uma necessidade nesta manhã. Uns têm necessidade de curas, outros por libertações de vícios, seja o que for, ó Pai. Outros a necessidade, Senhor. Eu creio que esta necessidade todos nós temos, de sermos cheios do Espírito Santo. Que o Senhor assim possa fazer, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60. E depois a partir do 66. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondendo-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Deus nos ajude. Vamos continuar na nossa caminhada, caminhando a passos largos para mais perto de Deus. Caminhando a passos largos. Parágrafo 22, nós lemos isto aqui ontem. O profeta disse assim que Simão Pedro não importava o que dizia a igreja, o que dizia o sacerdote, porque estava convencido em si mesmo. Irmãos, se nesta manhã você estiver convencido que você está curado, você estará curado. Alguém que está enfermo, doente, acamado, até mesmo numa cadeira de roda. Porque, veja-se, nós temos que parar com isso, de limitar a Deus e de classificar enfermidade. Muitas pessoas acreditam que Deus pode curar uma dor de cabeça, mas não crê que Deus pode tirar um paralítico da cadeira de roda. Isso é pecado. Isso é pecado. Deus pode sim tirar uma pessoa da cadeira de roda agora. O que precisa, pastor, o que eu preciso é estar convencido que Deus pode. Deus pode te curar agora dessa diabetes. Esteja convencido que você está curado agora. Aquele centurião, ele disse assim, diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Diga somente uma palavra. Ele estava convencido. É tudo que Deus quer, meu irmão. A gente poderíamos ficar o momento devocional todo falando sobre isso aqui, que Pedro estava convencido. Olha quem foi Pedro. Olha quem foi o apóstolo Pedro. Por causa da escolha que ele fez.
por causa da segurança que ele tinha, da convicção que ele tinha. Nesta hora, se eu estou falando a alguém que ainda tenha um pouquinho só de dúvida, abrace a tua Bíblia nesse instante, se você pode, e diga: Senhor, tira estas dúvidas de mim. Eu não aceito, meu irmão, aquele Deus que operou lá no passado, Ele opera aqui também, aqui, hoje, agora. Ele opera aqui também agora. Você pode ter problema de coração, problemas de veias entupidas, problemas de labirintite, pedras nos rins, pedra na vesícula. Eu não sei mais o que. Você pode estar no leito da enfermidade, tendo 1 minuto para morrer. Mas esteja convencido que Deus é a tua saúde agora. O segredo é isso. É você estar convencido. Quando você está convencido de algo, não tem nada que vai te deter. Você já prestou atenção? Irmão, sabe o que falta? É nós lermos Bíblia. Vocês sabem daquela mulher? Ela tinha um filho morto dentro de casa. E ela saiu atrás do homem de Deus. Ela mandou o servo dela, o criado dela, os empregados, arriar um jumento lá. E ele arrumou, ele arrumou um jumento, selou aquele jumento. E ela foi aonde? Ela foi procurar quem? O filho morto dentro de casa. Ela foi procurar quem? Ela foi para a funerária? Ela foi lá na funerária? Eu tenho um filho morto dentro de casa, vai lá e pega ele. Ela ligou para o SAMU? Ela foi na delegacia? Não. Ela não foi assim. Ela foi atrás do homem de Deus. E o homem de Deus, Eliseu, a Bíblia diz assim, quando ele viu ela vindo apressadamente, ele era um profeta. E ele já discerniu o que estava acontecendo com ela. Então o que o homem de Deus fez? Ele diz assim, Geazi, vá ao encontro daquela mulher, vá lá ao encontro com ela e pergunta se vai tudo bem com ela. E Geazi apressadamente foi. No caminho eles cruzaram, se encontraram ali. E Geazi disse assim, vai tudo bem contigo? E ela disse, vai tudo bem. Vai tudo bem com teu esposo? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. Irmão, como que vai tudo bem se o filho estava morto dentro de casa? Mas veja, ela saiu de casa convencida que quando ela encontrasse o homem de Deus, o seu filho seria ressuscitado. Isso é o que? Convencimento. E por isso que ela disse, vai tudo bem. E ela não se deteve não. O negócio dela não era com Geazi. Geazi não ia resolver o problema dela. E quando ela chegou no homem de Deus, o homem de Deus foi com ela. E chegou lá, o menino ressuscitou. Aonde está esse Deus? Ah, pastor, a falha está no pastor. O pastor não é como Eliseu. O pastor não é como o irmão Brana. É a sua fé. É a sua fé.
Foi a fé daquela mulher. Ela estava convencida e ela foi buscar. Talvez você está ouvindo o programa com esta fé. Eu vou ouvir o programa nesta manhã e eu vou ser abençoado, eu vou ser curado, eu vou ser libertado. Ainda que alguém chega e diz, você está assim, assim assado. Você diga, eu estou convencido que pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu estou sarado. É preciso estar convencido. E o profeta disse bem claramente, porque Simão Pedro não importava o que dizia a igreja. Olha, quantas pessoas estão morrendo por causa disso? Morrendo fisicamente e morrendo espiritualmente. Morre fisicamente porque crê que os dias de milagre já passaram. Não existe mais milagres. Agora tudo bom. Agora não tem mais milagres, não tem mais cura, não tem mais libertação. Estão morrendo. E outras estão morrendo espiritualmente. Porque fica com o que a igreja diz. E a igreja, a maioria, não fica com o que diz a palavra. Não fica com o que diz a palavra. Veja só. Simão Pedro não importava o que dizia a igreja. Analisa, o que a tua igreja está dizendo para você? Você vai ficar com o que sai do púlpito? Ou você vai ficar com o que diz uma irmã mexeriqueira? Um irmão mexeriqueiro? É tua escolha. Você está convencido que o que sai do púlpito é o Espírito Santo falando? O que está saindo aqui é o Espírito Santo? Ou é um mexeriqueiro que não tem vida vivida, coisíssima nenhuma? Mas como é fácil, né? Como é fácil dar crédito. Como é fácil dar crédito, né? Segundo, a gente ouve muito falar isso, e é verdade. Você observa que um pai de família, um homem bom, um homem justo, às vezes ele tem menos, vamos dizer, ele tem menos moral diante da justiça do que às vezes um pilantra, do que um homem, um bandido. Às vezes um bandido, um pilantra, tem mais regalia, mais direito, mais benefícios do que um homem justo. E às vezes tem pessoas que têm essa facilidade de, ao invés de estar convencido que o que está ouvindo é Deus falando, não dá crédito para outros. É triste isso. O homem tem que romper esta barreira da incredulidade. Ele tem que romper. Por isso que eu digo assim, a vida cristã é você andar sozinho com Deus. É você ter a sua experiência com Ele. O profeta disse assim, Pedro não importava o que a igreja dizia, porque estava convencido em si mesmo. E naquela ocasião, quando Cristo lhe havia perguntado, quem diz os homens que sou eu? E eles lhe responderam que alguns diziam que ele era um profeta. Outros diziam que era um dos profetas antigos que havia ressuscitado. Outros diziam que era Moisés ou Elias. Então lhes diz, e vós,
quem dizeis que eu sou? Então respondendo Simão, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai ampliando isso aí. Aí eu vou bater na mesma tecla. O que você está ouvindo agora? O que você está ouvindo agora? Qual é o teu discernimento do que você está ouvindo agora? E ele lhe respondeu: bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue. Tu não aprendeste isso de um livro, nem de um credo, nem de um catecismo, mas meu Pai, que estás nos céus, meu Pai que está no céu, te o tem revelado. Esse era um crente genuíno, porque tinha a revelação espiritual da palavra. Vê você, parágrafo 23. Você anota isso, meu irmão. Anota isso aí. Não deixa passar não, para você entender qual é a característica de um crente genuíno. Anota isso. Olha uma das características, quem sabe a principal, né? É ter a genuína revelação espiritual da palavra. Ter a genuína revelação espiritual da palavra. Quando o indivíduo tem a revelação genuína da palavra de Deus, você vai ver que ele está em outro nível. Ele saiu daqui. Ele saiu do galinheiro. Ele saiu daqui de baixo. Ele saiu daqui de baixo. Ele não está mais aqui, misturado aqui. Você vai ver que o andar dele é diferente. O viver dele é diferente. A maneira dele expressar é diferente. Você vai olhar assim, você vai ver assim, todos estão falando a mesma língua, mas aquele homem é diferente. Ele fala um pouco diferente. Aquela mulher fala um pouco diferente. O profeta pregou uma mensagem e ele disse sobre Amós. Como o profeta disse que quando Amós chegou ali, o profeta ilustrou assim que talvez os olhos dele se amiudou, porque ele estava assim, envergonhado daquela nação. Ele estava entristecido do que Israel estava fazendo. Elias foi chamado o perturbador de Israel. Elias não foi chamado assim, o bonzinho de Israel, o paz e amor de Israel, o amigo de todos de Israel. Ele era diferente. Ele foi chamado de perturbador de Israel. Jesus Cristo foi chamado de Belzebu, príncipes dos demônios. Olha os títulos que eles dão. Noé foi chamado de velho caduco. Ele era diferente. Micaías foi criticado. A linguagem de Micaías era diferente das linguagens dos 400 profetas de Acabe. E profetas com unção. Unção. Mas unção falsa. Aquilo que nós falamos ontem. Quem sabe, Deus permitindo, vamos falar domingo de manhã. A falsa unção.
Quem sabe, eu não sei. Veja como que as coisas. Mas o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele tem a revelação espiritual da palavra. Pode alguém roubar alguma coisa de você, se você tem a revelação espiritual da palavra? Pode alguém dizer alguma coisa para você, ainda que seja contrário, ainda que eles provam para você? Porque a fé não se vê. A fé é algo abstrato. A fé é para poucos. A genuína fé, a fé genuína é para cristão revelado. Você observa que nos dias de Noé, eles provaram. Eu vou provar para vocês, mundo, que não vai chover. Tá bom. Eles provaram. A ciência provou. Mas o crente genuíno, Noé, que tinha a revelação espiritual da palavra, aquilo não embaraçou Noé. Você não vai ver em nenhum lugar na Bíblia Noé dizendo assim, presta atenção, que isso vai te ajudar. Você não vai ver em nenhum lugar na Bíblia Noé parando, quietinho ali, dizendo, Senhor, aquilo que o Senhor falou para mim há 40 anos atrás, 80 anos atrás, Senhor, é verdade aquilo mesmo? Eu estava sem comer, já tinha uns 2 dias, e eu estava assim, me sentindo fraco. Será que não foi uma alucinação que eu tive? Será que não foi o sol quente demais na minha cabeça e minha idade avançada? Será que eu não me delirei, Senhor? Você não vai ver Noé interrogando a Deus, porque interrogar a Deus, questionar a Deus, escreva isso aí, não é característica de cristão genuíno. Escreva isso aí. Cristão genuíno, o eleito, o predestinado, o revelado, ele não fica questionando a Deus não, meu irmão. Ele não fica querendo interpretação, não. Ele não fica querendo explicação. Deus falou, pronto, ponto final. Tudo é possível para aquele que crê. Mas, Senhor, eu estou com câncer. Explica isso, como é que é possível esse câncer, Senhor, que já comeu o meu fígado, já comeu meus rins, já acabou comigo por dentro? Como que é possível eu sair dessa? Deus não dá explicação. Tudo é possível para aquele que crê. O que nós temos que fazer é crer, é estar convencido, é estar seguro. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Agora você ouve a palavra de Deus, desliga da palavra de Deus e vai ouvir um manufaturado. Vai ouvir um incrédulo falar. Por isso que o mundo está fraco espiritualmente falando. Escreva isso. Por isso que o mundo está fraco espiritualmente falando, por causa do meio de tantas vozes. Está assim de vozes, ó. Vozes de serpentes, vozes macias, mas são vozes enganadoras. E para você ouvir uma voz verdadeira, você tem que ter o Espírito Santo em você, para você discernir. Porque senão você vai falar, nossa, que pregador mal educado, nossa, que pregador estúpido, grosseiro, sem amor, não é? Amor para muitos é assim, a pessoa está no pecado, está vivendo de qualquer maneira, para muitos amor é isso, continua assim, nossa, está lindo, continua assim, tá? Deus só quer o teu coração, continua assim, isso é amor? Isso é amor? O pai que não disciplina o seu filho, o pai que não corrige o seu filho,
Ele está dando prova de amor. A prova de amor é quando ele disciplina o filho, é quando ele corrige o filho. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 6, Deus ama e corrige aqueles que são filhos. E filho não fica questionando o pai. Filho não fica, ô pai, onde o senhor vai? Ué, por que o senhor demorou? Ô pai, por que? Não, filho obedece, filho fica atrás, filho agradece pelo pai, filho agradece pelo mantimento, filho agradece a vida que Deus deu. Ô meu irmão, o que já foi dito aqui, já é, meu Deus, que maravilha que Deus está fazendo. Eu sempre digo assim, eu estou sentado com vocês e eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Nós já caminhamos, já estamos no capítulo, nem me lembro qual é o capítulo, irmão Mateus. Qual é o capítulo, filhão? Nós estamos no capítulo 16 e ainda no parágrafo 23. Capítulo 16 e ainda no parágrafo 23. Essa mensagem é maravilhosa. Agora ler mensagem assim, ó. Amém. Leu a mensagem, irmão? Li 2 essa semana, pastor. E o que falou? Não sei. Não lembro. Falou de Pedro. Eu quero saber o que a mensagem está falando de mim. É bom saber do irmão Pedro? Sim, é bom. Mas eu quero saber o que a mensagem está falando de mim. Para mim. O que a mensagem está falando para mim? Você vai no culto e você vai assim, o que o Espírito Santo tem para mim? Não é o que o Espírito Santo tem para o fulano. É bom o que o Espírito Santo tem para o fulano? Amém. Mas eu quero saber o que o Espírito Santo tem para mim. O que ele tem hoje no momento devocional. O que ele tem hoje no culto de oração. O que ele tem hoje na escola dominical. O que ele tem hoje no culto de ensinamento. O que o Espírito Santo tem para mim. É isso que eu quero saber. Quando você vai no escritório para falar com o pastor, o que o Espírito Santo tem para falar comigo no escritório? Eu vou lá não para ouvir o conselho do pastor, eu vou lá para ouvir o conselho do Espírito Santo para mim. E eu vou dizer uma coisa, muito cuidado quando você entrar no escritório para falar com o seu pastor. Seja sincero. Seja sincero. Você está diante do sacerdote. Você fala determinadas coisas e o Espírito Santo está ali no pastor dizendo, não é verdade. Só que o pastor muitas vezes não vai te falar. Ele não vai te falar. Você lembra quando Ananias entrou lá dentro e disse assim, olha, eu vendi a propriedade por tanto. Ele entrou lá para falar com os apóstolos e ali ele caiu, morreu. Depois entrou sua mulher, eles tinham combinado. E quando entrou, os apóstolos, até parece que induziu ela, né? Até parece, porque quando ela entrou, os apóstolos disseram, você vendeu a sua propriedade por tanto? Ou seja, repetiu o que Ananias falou. E ela disse assim, foi por tanto, morreu também. Às vezes as pessoas entram no escritório e rodeia, terceiriza algumas culpas e faz isso, e o pastor só está ouvindo. Sabendo que daquela conversa de 10 quilos, 1 quilo é verdade, o resto é tudo mentira. Ô, meu irmão, dá vontade de chorar, tá? Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Você deve ser sincero. Nós devemos ser sinceros. Não brinca não. Às vezes você vai no escritório para acertar uma coisa e aquilo sai mais
em vez de acertar, aquilo piora a situação. Piora a situação. Porque ao invés de falar a verdade, falam mentiras. Oh Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Oséias chegou a dizer assim: o meu povo foi destruído por faltar conhecimento. Oséias capítulo 3, versículo 6. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O que Deus está falando conosco, meu irmão? Nós vamos brincar. Nós vamos brincar. Fala a verdade. Não minta, não. Vamos ser mais sinceros com Deus. Eu vou parar por aqui. Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia de nós. Às vezes as pessoas saem assim, né? Enganei o pastor. Deus tenha misericórdia. Oremos nesta hora. Senhor Deus, Pai Celestial, nos ajude nesse instante, Senhor, a sermos mais sinceros, sermos mais fiéis a Ti, Senhor. Ó Deus, precisamos de Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe o meu irmão, que ele possa estar convencido da sua cura, convencido da sua libertação, convencido da sua vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. A todos aqueles que estão convencidos, sejam abençoados agora. E aqueles que ainda estão em dúvida, Senhor, e desejam a libertação, e desejam estar convencidos, que aquele vento veemente, que desceu ali no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, que apoderou daqueles corações, daqueles homens e mulheres, possa se apoderar de cada coração nesta manhã, Senhor. E eles serem libertos da dúvida, Senhor. Serem libertos da incredulidade. Serem libertos da mentira. Serem libertos da religião. E serem cheios do Espírito Santo, ó Pai. É a minha oração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada irmão agora, Pai. É o meu pedido, é o meu clamor, no nome do Teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te peço. Amém, Senhor, amém. Queridos, Deus os abençoe. Um beijo no coração. E até a noite, no nosso culto de oração. Deus os abençoe. Está perto e seu espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus, não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode?
Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, Tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte Tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo esse poder dos demônios que está segurando esse fogo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês! Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças ao nosso bom Deus. É mais uma manhã de vitória, é mais uma manhã de bênçãos que temos, né, nessa quarta-feira abençoada, hoje o último dia do mês, finalizando o mês de novembro, e com muitas bênçãos acumuladas, muitas bênçãos recebidas. Você vai poder olhar para o seu troféu, para aí a sua seleção de troféu desse mês. Eu creio que foram muitas vitórias, muitas conquistas que cada um de nós tivemos. E nisso devemos agradecer ao nosso Deus, por saber que é Ele que está à nossa frente, é Ele que está nos ajudando para chegarmos então à perfeição. Sempre é o que queremos em nosso coração, é estarmos cada dia mais perto, cada dia mais próximo, cada dia mais preparado e poder subir quando Ele vier. Então, um bom dia a todos, e é uma satisfação, uma alegria ter a sua presença, irmãos aqui, irmãs, que estão participando conosco em mais um momento devocional com Deus. Nessa série, 3 classes de crente. Já estamos aí no capítulo 16. E Deus permitindo, vamos continuar nessa série. E com um enriquecimento a cada programação do qual Deus tem nos dado. Sempre nos enriquecendo e aprendendo mais e mais das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos que ainda não deixaram o seu like, que possam estar dando aquele joinha,
que aí no vídeo, como também, se você ainda não é inscrito em nosso canal, queira você se inscrever, queira você também, após se inscrever, ativar o sininho de notificação, que vai aparecer logo após a sua inscrição. Nisso também você já pode, quando você acessar uma programação, já possa compartilhar com os demais irmãos, caso você venha a usar o aplicativo, né, a rede social, que é o WhatsApp, as redes sociais aí que utilizamos também para divulgação, compartilhamento dos links. Temos aí o nosso grupo oficial, A Voz do Senhor, e nele publicamos vários conteúdos diariamente, tanto o nosso pão diário, que todas as manhãs são publicados, a partir das 6h30, 6 horas da manhã, é lançado o nosso grupo. Nesse banner que você está vendo agora, tem o nosso número de WhatsApp. Então, se você não tem agendado no seu celular, você poderá estar pausando aí um pouquinho o vídeo, rapidinho, mas dá para você estar vendo aí agora o número do nosso WhatsApp. Então, anota, agenda aí no seu celular, me manda uma mensagem, o seu nome, a sua cidade, aonde você mora, né? Se possível, o seu pastor também, aonde você congrega. E se você deseja receber esses links, as programações, os destaques, os pão diário e muitos outros conteúdos que lançamos aqui no nosso canal. Os hinos, às 11h30 da manhã, hoje, nós vamos ter mais um louvor, né? Vamos ter a semana repleta aí de louvores. Amanhã, sexta-feira, também vamos ter louvor. Sábado, nós vamos preparar aí uma coletânea maravilhosa para vocês e vamos lançar aqui no nosso canal para vocês poderem estar acompanhando e sendo abençoados com os hinos. Hoje nós vamos ter um hino aqui também com a irmã Isabela, é um hino amigo, às 11h30 da manhã. E nisso você pode estar acompanhando, assistindo, conectado. Temos também o nosso site disponível para todos vocês, onde também temos a parte de informação, né, várias informações, novidades, anúncios, né, tem a parte dos aniversariantes e muitos outros conteúdos lançados no nosso site, disponível para todos que assim desejar acessar. É apenas você colocar aí no seu celular, ou no seu computador, seja qual for, www.avozdosenhor, o mesmo nome do nosso canal, .com.br, né? A Voz do Senhor, junta tudo, né? A Voz do Senhor.com.br. Esse é o nosso site aqui, onde lançamos vários conteúdos também. Temos a galeria de fotos e muitos outros. Você acessando aí, eu creio que você vai ser ricamente ajudado. Hoje ainda, ao meu dia, conforme tivemos ontem, né, uma programação abençoada, hoje também vamos ter mais uma programação. As lembranças inesquecíveis, porém uma programação especial com o nosso amado pastor Jonas Pimentel. Ele, que é lá de Goiânia, então nós vamos estar tendo mais uma programação especial e acompanhe, seja ricamente abençoado através também dessa programação. À noite, o nosso culto de oração, que teremos aqui no santuário, aqui na igreja, todos estão convidados a estar presente, você, juntamente com toda a sua família, e também você possa estar convidando os seus amigos, aí colegas de trabalho, a sua família, talvez o seu tio, sua tia, seus primos, os pais, talvez muitos, né? Às vezes os pais não congregam aqui conosco, então convida seu pai, convida sua mãe, e juntos estaremos reunidos para mais um culto de oração. Nesse final de semana, teremos várias programações. Desde já, sábado, teremos a programação Alimento Espiritual, às 7h30 da noite, às 7 horas da noite, às 19 horas, que é uma programação diretamente lá de Nova Mutum, juntamente com todos os irmãos lá que estarão apresentando essa programação às 19 horas, nesse próximo sábado, dia 3.
Domingo próximo, culto de Santa Ceia, aqui em Vargem Grande. Todos estão convidados a partir das 18 horas. Já começando com o domingo abençoado, escola dominical às 8h30, escolinha com as crianças às 8 horas. Um maravilhoso culto com a mocidade também, às 16h30 e logo em seguida o nosso culto de Santa Ceia. Tá bom? Então essas são as nossas programações nessa semana. Semana que vem daremos mais alguns anúncios e conforme for surgindo aí as programações, daremos sempre, avisaremos, notificaremos, né? Sempre vocês aqui no nosso canal. Eu vou estar lendo agora os nomes dos irmãos que acompanharam a nossa programação. Muitos não comunicaram, mas que Deus continue abençoando também. Vamos começar aqui, a irmã Luiz Inês, a irmã Marta Mendes, a irmã Marta Damaso, a irmã Isabel Marques, irmã Alvoína Aparecida, irmã Débora Freitas, irmã Eva Fátima, irmão Luiz Dias, eu creio que a irmã Eva, irmão Antônio, juntamente com a irmã Lúcia, no Paraná, irmão João Novaes, irmã Marinalva Castro, irmão Abel Basílio, irmão William Marques, Deus abençoe, meu querido, irmã Célia da Silva, irmã Railda Beti, irmã Yolanda Loyola, irmã Maria de Lourdes de Moura, irmã Ana Maria Oliveira, irmã Maria Andrade, irmão Deolindo, a irmã Irene também participando, irmã Anita Justino, irmã Dalila Borges, irmã Hilda Trindade, irmã Cláudia Real também está na conexão, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui mais através do chat, se chegou mais alguém. Irmã Cláudia, irmã Cláudia Real, né? Mandou um parabéns à irmã Leide Matos, né? Que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, irmã Leide. Deus continue te abençoando ricamente, toda a sua família. Deus abençoe também o pastor Manuel Rocha, né? Toda a congregação, todo o ministério aí também. E os irmãos de Itabuna e região, que sempre carinhosamente nos acompanham aqui e marcam presença, né? Aqui na conexão da programação. Deus abençoe a cada um de vocês. E também o nosso amado irmão Elias Rosa, diretamente lá de Portugal. Deus abençoe, meu irmão, um forte abraço, já estamos com saudade aí, e que possa, né, vir aqui, voltar aqui para estarmos prestigiando, né, e tendo aquele momento maravilhoso, reunidos como sempre tivemos. Então Deus abençoe aí, irmão Elias Rosa. E esses são os nossos irmãos que comunicaram a audiência. Deus abençoe a todos. E eu creio que eu não deixei nenhum para trás, né? Eu creio que eu não esqueci de ninguém. Então Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos. Vamos ficar agora com o nosso hino de saída. E nos encontraremos logo mais à noite, né? Com mais um culto de oração. Vem estar conosco, vamos ter um culto maravilhoso. Hinos, louvores, pregação e momento de oração. O que precisamos é estar em oração, é estar agradecendo e pedindo que Ele possa continuar nos ajudando, continuar nos protegendo. Somente assim vamos conseguir vencer e estar de pé, segurando a nossa espada e lutando com tudo que possa vir sobre cada um de nós. Unidos venceremos, pois juntos somos mais fortes. Deus continue vos abençoando e até breve. Senhor, eu quero subir na sua escada verdadeira. Senhor, com o teu auxílio, não cansarei no meio da ladeira. Com fé no Salvador, já dei o primeiro passo. As águas eu desci, saí do meu fracasso. Acrescenta-me, Senhor, a virtude e a ciência, juntando as demais.
temperança e paciência. Temor de Deus eu tenho, não posso ter outro igual. Tendo essas qualidades, chega ao amor fraternal. Não tendo nada disso, meu Deus, que horror. Por isso eu te imploro, meu Jesus, teu imenso amor. Senhor, eu quero subir na tua escada verdadeira. Senhor, com o teu auxílio, não cansarei no meio da ladeira. Com fé no Salvador, já dei o primeiro passo, as águas eu desci, saí do meu fracasso. Acrescenta-me, Senhor, a virtude e a ciência, juntando as demais, temperança e paciência. Temor de Deus eu tenho, não posso ter outro igual. Tendo essas qualidades, chega ao amor fraternal. Não tenho nada disso, meu Deus, que horror. Por isso eu te imploro, meu Jesus, teu imenso amor.